Então quer dizer que você começou a construir seu aplicativo, seu SaaS com IA, mas chegou na parte do banco de dados e você não sabe o que fazer. Esse é o caso da maioria das pessoas que começam a construir aplicativos com IA, principalmente porque não tem muito conteúdo sobre isso ainda, né? E principalmente porque falta conhecimento, né? Falta uma direção para você seguir na hora de começar a construir seu banco de dados. Então esse vídeo aqui vai ser exclusivamente sobre isso, onde eu vou te mostrar os primeiros passos que você deve ter na hora de construir seu banco de dados com o Supabase e as coisas que você deve fazer para melhorar esse processo todo, para ser mais fácil um pouco. E é isso, tá? Então tamo junto, se inscreve aqui no canal. É um canal exclusivamente sobre criação de aplicativos de SaaS com IA, e se você tem interesse nesse tema, se inscreve aqui no canal e também tem um link aqui para você saber mais sobre o meu treinamento, tá? Não vou falar sobre isso porque senão as pessoas saem do vídeo. Então aqui, ó, tô mostrando esse aplicativo aqui, ó, é um aplicativo de correção de redação, tá? Ele tem uma API da OpenAI conectada a ele, e ele também tem um banco de dados, tá? Deixa eu até ver se tá certinho aqui, ó. Tá conectado, tá vendo? Redação nota 10. Então, como que você vai começar a fazer seu banco de dados? Eu já recebi casos, muitos casos de pessoas que simplesmente conectam ali com o Supabase e acham que está pronto, né? Esse é o back-end, mas não é. Você precisa criar as tabelas, precisa criar o processo de autenticação, tudo isso precisa ser testado de forma individual praticamente. Então é isso que eu vou te ensinar aqui, vou te mostrar como que você vai fazer isso e a forma como você deve testar essa questão, tá? Então aqui, ó, primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de construir um aplicativo pode ver, ó, eu dei o prompt inicial aqui, tá vendo? Ó? Prompt inicial, inclusive esse prompt que eu peguei lá no Promptify, tá? Você pode se cadastrar lá e pegar de graça se você quiser. Show? Então pode ir lá se cadastrar, é promptify.com.br, bem simples, só ir lá e fazer um template lá do que você quiser, tá? Só pede lá, eu quero um aplicativo de tal coisa, ele vai fazer esse modelo para você de prompt. Então você só cola aqui e já era. Aí eu colei esse aplicativo, eu colei esse prompt aqui, ele criou mais ou menos essa ideia que está aqui agora. E pode ver que o segundo passo que eu tomei, ó, o que eu fiz? Ó, ele deu um errinho aqui. Deixa eu só pular esses erros que estão aqui. Ó, então aqui, ó, eu criei um banco de dados, tá vendo? Please connect my Supabase project redação nota 10. Então, a segunda coisa que eu fiz, depois de gerar esse prompt inicial, é justamente fazer a conexão com o Supabase. E por que disso? Porque se você faz antes, esse processo é muito mais fácil do que você fazer depois. A maioria das pessoas deixa para fazer por último, mas não é o correto, tá? O correto é você começar fazendo esse processo de banco de dados, de testes, já logo de cara, porque depois você vai ter muito mais trabalho para fazer esse processo todo. Então o que eu faço logo de primeiro? Ó? Eu dei o prompt inicial, você tá vendo? Depois eu criei meu banco de dados aqui. E qual a primeira coisa que eu fiz quando eu tive o banco de dados? Ó? Vamos criar nossa autenticação usando o Alt do Supabase. Já temos a página de login e cadastro, apenas integre o Supabase nelas. Então como é que funciona isso? Esse Alt que eu quero dizer é a criação de contas, né? Criação de login, criação de cadastro no seu aplicativo. Essa criação de cadastro é a própria Supabase que entrega isso pronto para você. Você só precisa integrar com o seu código, né? E o Lovable faz isso perfeitamente. Inclusive das ferramentas que eu testei já, do V0, lá do Bolt, do Lovable, Base 44, quer dizer, o Base 44 não, porque ele não tem Supabase, né? Mas esses aplicativos assim que usam Supabase como integração, o melhor deles é para mim o Lovable e o pior seria o V0. Eu acho que o V0 ele tá muito para trás nessa parte de banco de dados ainda, porque ele não faz a conexão tão bem e exige um retrabalho muito grande. O Lovable, ele consegue fazer esse processo de autenticação somente com um prompt, somente escrevendo isso aqui, ó, vamos criar nossa autenticação usando o Alt do Supabase, e se você não tiver a página de login no seu aplicativo, se você não tiver isso aqui, ó, essa página de login aqui, ó, você vai precisar criar, né? Vai precisar criar essa página aqui. Show? Então, essa é a primeira coisa para você fazer. Então, eu criei meu prompt inicial, crio a página de login, de criação de conta, e falo para o meu Lovable criar o processo de autenticação. Aí, como é que eu faço para testar? Como é que eu faço para ver se deu certo? Vamos testar isso juntos aqui agora? Ó, tá aqui meu projeto, tá? Deixa eu só despausar aqui ele. Tá, aqui diz que eu me passei dos dois projetos, eu vou só pausar aqui o vídeo pra gente organizar isso aqui, e depois a gente volta, tá? Então eu estou aqui com o meu banco já restaurado. Pode ver que esse aqui é o painel inicial do meu Supabase. E eu quero te mostrar o que é cada coisinha aqui que você pode mexer,
como que você pode entender um pouquinho melhor sobre como funciona um banco de dados, tá? Primeiramente, eu tenho aqui o Table Editor, tá? O que são as tabelas? As tabelas é justamente a parte onde vai ficar salvo as coisas do seu aplicativo. Então, por exemplo, tá vendo que eu tenho uma tabela aqui chamada Profiles? Essa tabela Profiles, o que seria a tabela Profiles? Perfis. Então, aqui quando eu crio uma conta, quando eu crio uma conta aqui, ó, ela vai ficar salva aqui. E é bem isso que a gente vai testar por primeiro. Então vamos testar esse processo aqui de criação de conta. Vamos criar aqui, vou colocar teste. Ah, uma coisa para você fazer antes de criar esse e-mail de teste aqui, ó, é tirar a confirmação de e-mail do Supabase. Porque ele vem com isso já nativo, né? Se você não desativar, você não vai conseguir criar um e-mail de teste aqui. Então como é que eu faço para desativar isso? Vou aqui em Project Settings, eu vou aqui em Authentication, vou aqui em General User Sign Up e vou aqui em e-mail, tá? E eu tiro a confirmação de e-mail. Aqui no meu já tá tirado, porque eu já tinha tirado, né? Mas aqui você tira o seu aqui, ó. Confirma e-mail, você só desativa aqui essa opção, tá? E aqui, ó, eu vou criar agora essa conta, vou colocar aqui uma senha qualquer, tá? Vou cadastrar. Aqui diz que o usuário já está registrado, tá? Aqui não tem nenhum usuário registrado, ó, mas o que aconteceu? Provavelmente eu excluí esse usuário daqui e ele tá aqui, ó. Tá aqui mesmo, tá vendo? teste.com. E já vou aproveitar, já vou falar dessa parte aqui, tá? Então essa parte aqui, ó, de Authentication, seria onde vai ficar salvo os seus usuários, nessa parte de users, tá? E aqui vai ficar salvo todos os seus usuários, e daqui dessa parte de users é que vai mandar lá para a tabela Profiles desse menu aqui, tá? Do Table Editor. Então aqui eu posso excluir os usuários, por exemplo, ó, excluir o usuário, vou excluir esse usuário aqui só pra gente criar ele de novo, tá? Então, excluir o usuário aqui e vou criar de novo, cadastrar. Então, cadastro realizado com sucesso, verifique seu e-mail para confirmar seu cadastro. Não vou verificar porque não preciso, né? Ó, teste.com, vou entrar aqui com a minha conta, ó, entrar. Tá vendo que funcionou já minha parte de login. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um F5 aqui, ó, vocês vão ver que tá criado de novo. Ó, ver que criou de novo. E o que eu preciso ver para ver se está realmente funcionando essa parte de login e criação de conta? Esses dados aqui, ó, eles precisam ir lá também para a tabela Profiles, tá? Então eu preciso ver se está aqui, ó. Se tiver aqui, tá tudo certo. Tá aqui, ó. Tá tudo certo. Então a minha conta foi criada com sucesso, agora já tenho login no meu app, tá? Então essa é a primeira parte que você vai fazer. A parte de criação de login. Depois de você gerar seu aplicativo ali de cara, já faz a parte de autenticação. Porque depois você vai lembrar que você precisa fazer, ou vai notar que você realmente precisa fazer esse processo, e você não vai saber fazer. E você pode bagunçar todo o teu projeto à toa, sem necessidade nenhuma, sendo que você poderia fazer isso logo no começo aqui. E é muito fácil fazer no começo, é mais fácil fazer no começo do que depois, tá? Então aqui, ó, já criei meu processo de autenticação, já tá funcionando certinho. E agora o que eu preciso fazer? Ó, o que eu vou fazer? Tá vendo essas redações aqui, ó? Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Feedback não, é history. Aqui no history, tá vendo que eu tenho várias redações aqui, ó? Show? Tem várias redações. Esse botãozinho aqui não era pra aparecer aqui, mas tudo bem. Tá vendo que eu tenho várias redações aqui, ó? Então, essas redações, elas precisariam ficar salvas no meu banco de dados, certo? Então, se, por exemplo, eu tenho um usuário que se cadastra no meu aplicativo e ele usa esse aplicativo para fazer esse processo de correção de redação. Todas as redações que ele coloca ali, eu quero que fique salvo para ele ver posteriormente esse feedback aí, né? Para ele poder acompanhar a evolução dele, tudo isso. Essa seria a ideia do app, né? Então, esse aplicativo ele precisa salvar as redações. Então, o que eu preciso fazer? Criar uma tabela de redações que fique salvo. E também que essa tabela se conecte ao usuário, né? Então, cada usuário vai ter as suas redações salvas. Então, não pode ser salvar somente as tabelas sem pensar no usuário. Então, o primeiro passo é sempre o usuário. E daí, esse usuário vai ter as próprias redações salvas, tá? Porque os outros usuários não podem ver a redação de cada usuário, né? Senão todos os usuários conseguiriam ver todas as redações. Não faz sentido, não é isso que eu quero. Tá? Então eu quero que cada usuário tenha acesso somente às suas próprias redações. E o que eu faria para escrever isso para o Lovable? Escreveria isso. Então eu quero que as minhas redações fiquem salvas no Supabase e que cada usuário consiga ter acesso somente às suas próprias redações. Isso que seria a forma como eu criaria essa tabela de redações. Então eu tenho que pensar o seguinte:
o que no meu aplicativo precisa ficar salvo. E é isso, e com base nessa resposta que você vai criar as tabelas no seu aplicativo. Ah, mas eu não consigo pensar nisso, eu não tenho essa experiência, o que eu posso fazer? Você pode perguntar para o Lovable, coloca aqui no modo chat, tá? Modo chat, e pergunta para ele assim: analise meu projeto e me dê uma resposta sobre quais tabelas eu preciso criar no Supabase para que meu projeto funcione 100%, funcione bem. Tá? Dessa forma, então, eu tenho uma dica do próprio Supabase, aí você lê a dica que ele deu para você, né? Veja se faz sentido, se o seu aplicativo realmente precisa dessas coisas salvas. Aí, se você aprovou o plano dele, você, então, tá bom, pode fazer, então, uma por uma, para que eu teste uma por uma. Então, quando ele começar a criar, ele vai criar uma por uma, se você falar dessa forma, tem que criar uma por uma, tá? Precisa ser criado uma por uma, tem que ser dessa forma. Quando ele criar uma tabela, ele vai te passar uma forma de você testar essa tabela, tá? Aqui no meu caso, como é que eu testaria essa parte de redações? Eu vou fazer uma redação, deixar salvo ali como feedback no meu perfil e vou criar outra para ver se realmente ficou salvo. Então, daí, aqui na minha tabela do Supabase, apareceria aqui redações, por exemplo, e eu clicaria aqui para ver se ficou salva as redações que eu salvei, as redações que eu queria salvar. E se eu dar F5 no meu aplicativo aqui, ó, aqui, ele precisa aparecer aqui ainda. Quando eu não tenho banco, não aparece. Se eu sair do meu aplicativo e entrar de novo, não aparece. Tá? Então é necessário que você teste uma por uma. É necessário que você faça essa verificação como se fosse um teste de unidade, um teste de cada coisa que você for fazer, você precisa testar. Então é assim que você vai criar seu banco de dados. Não é difícil, é muito mais fácil do que parece. A questão é que a maioria das pessoas se apavoram porque, eu achei difícil aqui o Supabase, não sei, não entendo o que está escrito, é inglês, sei lá. Sempre arranja uma desculpa para não fazer. Sendo que, na verdade, você tem que pegar isso aqui, cara, e aprender a utilizar, não tem jeito. Se você quer criar seu aplicativo, se você não quer criar somente uma página de vendas, uma página de aplicativo, você vai precisar ter back-end, vai precisar ter banco de dados, login, criação de conta, pagamentos. Para você criar método de pagamento, precisa ter o Supabase instalado no seu aplicativo. Porque você vai usar as Edge Functions para você criar esse método de pagamento. Porque são as Edge Functions que vão receber os webhooks lá da Stripe, por exemplo, atualizar os dados do usuário. Isso é um pouco mais avançado, mas eu posso falar sobre isso depois, tá? Então, teste uma por uma, crie processo de out, tá? Criação de conta, login, teste para ver se está funcionando, se foi corretamente os dados aqui para essa parte de users, e se foi que para a parte de tabelas. E depois que você testou isso, começa a criação das tabelas uma por uma, teste uma por uma também, tá? Então por esse vídeo era isso. Se você ficar até o final desse vídeo, obrigado aí, tamo junto. Se inscreva no canal. E, cara, se você quer mais aulas sobre o Supabase, sobre a criação de banco de dados, comenta aqui embaixo Supabase, que eu vou saber que você tem mais interesse sobre isso e eu posso gravar mais conteúdo sobre isso. Ou pode comentar sua dúvida direto, né, que eu posso gravar e talvez a sua dúvida seja a dúvida de outras pessoas e eu posso gravar um conteúdo somente sobre a sua dúvida, tá? Tamo junto, te vejo no próximo vídeo, valeu!